E aí, isso acontece com muitos empresários. Você, com certeza, já ouviu, se não está passando por isso, eu não consigo tirar férias. Há 5 anos, 10 anos, que eu não, desde quando eu comecei a empreender, que eu não sei o que é tirar 15 dias com minha família. Justamente por isso. Porque o tempo todo eu tenho que responder aonde que tem que colocar a pedra, aonde que tem que colocar a caneta. E porque tudo tá na minha cabeça. E o funcionário ele vai gostar disso, porque ele se esconde atrás dessa improdutividade. Com certeza. Eu não sabia, ninguém me disse que era assim. Eu tava esperando você para resolver. É. E aí você cria uma empresa extremamente dependente. Essa é a importância de criar um processo. Senhoras e senhores, sejam mais uma vez bem-vindos ao AZVcast. Eu sou o Lincoln Azevedo, advogado e contador especialista em negócios como o seu. E hoje, em pouquíssimos minutos, nós vamos falar de um tema extremamente importante dentro das micros e pequenas empresas. E para isso eu trouxe um convidado especial aqui, Pedro Cruz. Uma salva de palmas para eles, Brasil, para ele. Pedro, muito obrigado pelo seu tempo e nós vamos bater um papo aqui extraordinário e rápido, por causa da hora, a gente tem compromisso agora, né? Eu aproveitei o Pedro aqui, vamos gravar um podcast sobre processo e rapidamente vamos extrair o ouro desse cara aqui, gente. O ouro desse cara aqui, que hoje é coordenador de uma das escolas de alto renome aqui de Niterói. Posso falar o nome? Pode. Genebra, beleza? E ele vai trazer um pouquinho da sua experiência a respeito de processos. Pedro, primeira pergunta para você é o seguinte: me fala 3 coisas que um processo ele resolve, ele alivia, ele facilita para um empresário, para um dono, um gestor, um gerente. 3 benefícios de um processo. Fala para mim. Tá. Identidade, liberdade e lucro. Liberdade e lucro eu até entendo por alto, né? Porque a gente monetiza ali rapidinho. Né? Lucro também, mas liberdade e identidade me chamou a atenção. Vamos explorar isso. Qual é a questão da identidade? Se eu não tenho um processo definido de como fazer aquela tarefa, cada funcionário vai fazer como ele acha que tem que fazer. E aí o problema é que toda empresa ela é uma coxa de retalhos. Você se não for o primeiro emprego do funcionário, e mesmo assim, mesmo o primeiro emprego, aquele funcionário ele tem experiências prévias. E aí, quando ele entra na sua empresa, ele traz as suas experiências. O grande erro de um professor... E os seus vícios. O grande erro do professor é achar que o aluno não sabe nada quando ele está ensinando. E ele é o detentor de todo o conhecimento, ele vai aplicar aquilo no aluno. O grande erro do empresário é achar que o funcionário não tem experiência nenhuma. E aí, quando ele traz aquele funcionário para dentro da sua empresa, ele está trazendo toda a identidade daquele funcionário, as suas vivências, as suas dores, suas emoções, seus pontos fortes, seus pontos fracos. E cada funcionário, com essas experiências prévias, ele vem para a sua empresa e ele resolve o problema como ele acha que tem que resolver. Às vezes é um funcionário ótimo, um funcionário motivado, mas eu tenho 3 funcionários, eu tenho 3 formas de resolver um problema. E cada um pode pensar de uma forma. E aí, ou melhor, cada um pensa de uma forma. Exato. E aí, como cada um pensa de uma forma, ele vai executar como ele acha que tem que executar. E aí, se é uma empresa de atendimento ao público, imagina, eu ligo para lá hoje, falo com o João. João me atende dessa maneira e resolve meu problema dessa forma. E aí, eu ligo na semana que vem, um problema similar e falo com a Maria. Maria me orienta de outra forma. Todos nós já passamos por isso. Quando cada hora fala com alguém, com uma pessoa diferente. Falo com alguém, um prazo diferente. Parece que cada hora um dá uma informação. A gente passa isso muito no setor público. Falta definição de muitos processos no setor público. E aí você, com certeza, você já passou por isso, de você ir num setor público e na semana que vem você volta a informação completamente diferente. Não tem identidade. Cada um faz da forma que quer, da forma que acha que tem que fazer. Bem intencionado e mal intencionado também. Mas geralmente bem intencionado para resolver aquele problema, você perde a identidade da sua empresa. E uma das coisas mais importantes que você tem na empresa é a identidade, porque diz quem você é. E a partir do momento que você mostra quem você é, as pessoas vão tecer comentários e elas vão tirar suas próprias conclusões daquilo que ela acredita que é a sua empresa. E aí, a identidade da sua empresa está em jogo quando você não tem processos bem definidos. A primeira coisa.
A questão de... Até porque você contrata uma empresa, tem ela como parceiro, ou vai se empregar em uma empresa por causa da identidade dela. Uhum. Né? E daquilo que ela pode oferecer. Exato. E aí, se cada vez ela resolve de uma forma, você não tem parâmetros. E aí você fala, cara, cada hora eu ligo para Azevedo, não dá. Vou mudar. Exato. E aí você acaba perdendo o cliente. Então, uma vez que o processo ele é bem definido, você ganha identidade. Uma vez que o processo é bem definido, você ganha liberdade. Imagina você como gestor, como gerente, imagina você que tem a sua empresa agora, acabou de começar, e você não tem processos bem definidos. Para tudo, o funcionário tem que te perguntar. Aí, se então, você tem 3 funcionários, acabou. Os 3 funcionários te perguntam. Você só vai viver para responder problemas para eles. E aí, isso acontece com muitos empresários. Você, com certeza, já ouviu, se não está passando por isso, eu não consigo tirar férias. Há 5 anos, 10 anos, que eu não, desde quando eu comecei a empreender, que eu não sei o que é tirar 15 dias com minha família. Justamente por isso. Porque o tempo todo eu tenho que responder aonde que tem que colocar a pedra, aonde que tem que colocar a caneta. Porque tudo tá na minha cabeça. E o funcionário ele vai gostar disso, porque ele se esconde atrás dessa improdutividade. Com certeza. Eu não sabia, ninguém me disse que era assim. Eu tava esperando você para resolver. Não tenho bola de cristal. Uhum. Aí fica tudo nas costas do dono. E outra, vai que eu resolvo e você não gosta. Isso já aconteceu. Naquele dia que eu fiz tal coisa, você não gostou e eu precisei refazer tudo de novo. Para não refazer e não ter retrabalho na empresa, eu esperei você chegar. Essa é a importância de criar um processo. E aí você cria uma empresa extremamente dependente. E aí, problema de você ter uma empresa dependente de você, que você vive para a empresa. A partir do momento que você não tem condições físicas, emocionais, a empresa vai falir, a empresa vai quebrar, a empresa vai ficar mal das pernas, justamente porque você está cansado até o ponto que você fica de saco cheio e você não quer mais fazer aquela atividade. Beleza. Então, identidade, liberdade e lucro. E lucro. Vamos olhar para dos fast food mais brilhante aí, o McDonald's. Entra funcionário, sai funcionário. O tempo todo. Continua a mesma coisa. Alto índice de rotatividade. É a mesma qualidade, é o mesmo tempo e o dono, o gerente, nem sente talvez. E quando você, agora trazendo para o lucro, quando você tem processos bem definidos, você evita desperdício. Imagina, o McDonald's tem uma meta de fazer, ou uma capacidade de fazer 1.000 batatas por dia. E aí, para cada 1.000 batatas, eu uso tanto de batata, eu vou fazer um estoque de tanto. Óbvio, você vai mensurar ali com a venda, com o estoque. A partir do momento que você não tem um processo definido, cada hora um bota a porção que quiser, e você tem prejuízo. Sim. E aí você está falando isso numa marcenaria. Sim. A marcenaria, a cada 50 centímetros você tem que usar um parafuso X que aguenta um suporte de tantos quilos. E aí, se você usa a cada 30, para dar um reforço maior, eu escolhi usar a cada 30, a cada 20. Você acaba perdendo dinheiro. Uhum. Agora, se você... 60 estava muito seguro, usei 1 metro, você perde qualidade. Então, normas bem definidas, processos bem definidos numa empresa, você ganha dinheiro, você ganha resultado. E você minimiza o risco. Tempo é dinheiro. Sim. E a partir do momento que você ganha tempo também, você como empresário, você como gerente, como gestor, você consegue abrir novas frentes porque você tem processos bem definidos. E você consegue eliminar todo o risco, todo o perigo ali iminente, talvez. O risco, o perigo, ele acaba existindo, né? Uhum. De qualquer forma. Mas quando você tem previsibilidade, você alcança muito resultado. Porque a falta de previsão nos negócios pode ser fatal. Pode ser fatal. Sim. E aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Com certeza. Como é que você gerencia algo sem informação? E aí, a torneira aberta e só indo embora. Isso que você está falando. Que vem a falta do lucro. Exatamente. Então, o faturamento é alto, a despesa também é alta, cadê o lucro? E, às vezes, você fazer um produto mais caro um pouquinho, mas para menos gente, vai te dar mais lucro do que você. Ao invés de você atingir 50, eu atinjo 100 pessoas. 100 pessoas consomem meu produto. Num produto mais barato, com uma qualidade pior,
eu consigo ter menos resultados financeiros do que se eu atendesse um público seleto, um público nichado. Então, quando você tem processos bem definidos, você sabe aonde você quer chegar. Na verdade, tudo caminha para a missão, visão e valores da empresa. Exato. Então, se os seus processos são definidos, embasados numa política que você, como empresário, definiu para aquela empresa. Sim. Você, como gestor, definiu para o seu departamento. A partir do momento que a política, que os processos, elas não obedecem, qualquer caminho serve. E aí, quando você não sabe... Só que os caminhos custam mais caros. Oi? Com certeza. Vai te custar liberdade, vai te custar tempo. Aí vai custar, dependendo de cada empresa... eu consigo produzir aqui 10 canecas por hora. Beleza, de qualquer jeito, com qualquer funcionário, contratado na esquina. Mas com processo, você pode produzir 20 a cada meia hora. Vamos fazer um processo de automação. Exato. E aí, enfim... Existem várias formas de otimização dos processos. E outra coisa, uma vez o processo definido, não significa que ele não pode ser revisitado. Pelo contrário, o processo tem que ser revisitado periodicamente. Porque o processo que funciona na Azevedo hoje não é o processo que vai funcionar daqui a 5 anos. Não é. Daqui a 5 anos, seus funcionários são diferentes. Daqui a 5 anos, os sites são diferentes. Então, a gente vive num mundo em constante transformação. Tudo, o tempo todo, muda. Sim. E se você não devemos estar abertos para a e não tecnologia e inovações. otimizar os seus processos, está fadado ao fracasso. Então, um processo não é algo definitivo. A definir, ele vai funcionar ad eterno para a minha empresa. Não. Sempre ele precisa ser revisitado para você medir a eficiência daquele processo. Entendi. Agora, nós falamos bastante dos benefícios de um processo. Vamos nos ater agora ao malefício de um processo. E da seguinte forma, Pedro, até que ponto eu vou aniquilar ou destruir toda a criatividade ou potencial, né, do meu funcionário, botando ele dentro de um processo? Então, depende do funcionário que você tem. Se aquele funcionário ele tem uma liberdade criativa, isso está definido dentro de um processo como uma caixinha manual, uma tarefa manual que tem que ser feita. Por exemplo, a gente falando de um escritório jurídico, eu não posso pegar, jogar numa máquina um papel e do outro lado sai a petição. Eu preciso analisar os casos. Então, há um processo criativo, há um processo que precisa ser avaliado por uma pessoa. E aí, esse processo, ele vai ter uma tarefa dentro desse fluxo definido que vai ter a intervenção e liberdade para a criatividade. Mas as outras tarefas, elas podem ser otimizadas. Então, por exemplo, na petição inicial, eu vou copiar a jurisprudência, vou jogando ali, mas eu não preciso formatar. Eu jogo num formulário, automaticamente já vai sair uma folha formatada do jeito do padrão da empresa e tal. Eu otimizei o meu processo, embora ele seja criativo. Então, tudo depende. Agora, um processo de geração... Muito complexo, ele acaba matando a execução todinha. A entrega não existe. Agora, um processo que ele é extremamente operacional, geração de guia para pagamento de imposto. Cara, não tem ele ter liberdade criativa. É pegar aqui, fazer aqui, acabou. No máximo você determina umas alçadas ali, ó. E aí você bota um campo onde precisa ser analisado de acordo com o parâmetro, com a política tal, com os casos específicos. Isso tudo está determinado dentro do processo. Então o processo, ele não está aqui para engessar a ponto de o funcionário não poder contribuir. Dentro desse processo, você vai criar caixas onde você dá a liberdade para que esse funcionário faça as considerações criativas quando houver necessidade. E aí, qual o problema? A gente acaba ouvindo falar dos benefícios de processo. Eu tenho que ter processo na minha empresa. E eu começo a criar processos muito burocráticos. Quando eu começo a criar processos muito burocráticos, eu acabo matando a empresa. Então, o processo ele precisa ser na medida certa. Entrada, saída, como que eu consigo chegar nesse resultado num caminho mais rápido. E aí você escolhe a maneira mais rápida, a maneira mais prática para a execução dessa tarefa. Você falando de processo assim, eu lembrei de um caso que Leandro Moreira contou lá na imersão, né? Quando ele palestrou lá. Ele falou o seguinte: existe o funcionário tarefeiro,
né? Que a tarefa dele era molhar a planta todo dia. Inclusive, ele estava molhando a planta no dia que estava chovendo. Porque estava obedecendo o processo. Ai, irmão, faça sol, faça chuva, estava ali no processo, gastando água, gastando meu tempo. Ou seja, são tarefeiros, né? Por isso que eu estou te falando da complexidade, da criatividade. Mas aí você bota um ponto de decisão. Exemplo, funcionário, eu tenho que molhar a planta hoje. Eu, Pedro, sou responsável por molhar a planta. Primeira coisa, analisar o tempo. Tá chovendo? Analisar o tempo, clima, enfim, não sou bom em geografia, não. Se for uma semana de chuva? For uma semana de chuva. Tá chovendo. Se estiver chovendo, devo molhar a planta? Não. Pula para a próxima tarefa. Isso é um processo. Aí seria um checklist, antes de iniciar o processo. E aí, nesse ponto de decisão, você decide que essas tarefas vão ser executadas posteriormente. A gente está falando de uma coisa bem óbvia aqui, né? Molhar a planta na chuva, mas existem umas coisas com grau, nível um pouquinho mais acima dentro da sua empresa que está seguindo essa mesma analogia. Né? Uma coisa simples de ser respondida, uma coisa fácil de ser conversada, e vocês não estão sabendo aproveitar isso na empresa de vocês. Então, por isso que a implementação do processo ele vai trazer eficácia. Né? O que é eficácia? A diferença de eficácia para eficiência. Você tem ali o trabalho do tarefeiro que é molhar a planta todo dia. Ele vai ali e molha a planta todo dia. Ele está sendo eficiente no processo dele. Ele está molhando a planta. Beleza. Só que ele molha a planta no dia que está chovendo. Tranquilo. A diferença do trabalho dele foi eficaz? Não foi? É indiferente, porque choveu, molhou, o resultado foi o mesmo. Então ele só gastou água, só gastou tempo, só gastou energia, mas o trabalho dele foi até, abre aspas, ineficaz. Porque não faz sentido ele estar ali gastando aquelas horas, aquela energia. Ou, de repente, até prejudicial. Exato. Essa é a diferença entre eficiência e eficácia. A gente está sendo muito eficiente dentro da nossa empresa, sem olhar o ponto final, que é a eficácia do trabalho feito. Correto? Com certeza. E por isso vaza muito dinheiro. Vaza muito tempo aí nas mãos dos empresários. E aí é aquele benefício que a gente falou lá atrás. Exato. E é por isso que você disse uma coisa muito séria. O processo ele precisa ser revisitado. Opa, se tem alguma coisa errada aqui, vamos dar uma melhorada nesse processo? Qual é a tecnologia que a gente pode trazer para cá? Qual é a inovação que a gente pode trazer para cá? A gente vê muito isso na engenharia. Se tiver algum engenheiro, alguém que lida na área de engenharia, vai se identificar. Eu, assim que entrei na faculdade de engenharia mecânica, 1 ano e meio, eu fui fazer... Eu virei aprendiz na Nuclep. E aprendiz eu fui escolher a área de especialização. E aí eu me especializei em desenho técnico mecânico. Tudo a ver com processos. E aí você faz um desenho que você, cara, ótimo, que não sei o quê. Se você olhar ele no dia seguinte, você fala, não, preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, isso aqui, sempre talvez... vai ter uma coisinha para mudar, né? E aí você faz a revisão daquele desenho. Você anotou as considerações, ou de repente, num momento criativo, você fez aquele desenho, mas que não estava de acordo com a norma. E aí você precisa colocar as considerações normativas daquele desenho. E aí você faz revisão 1, desenho XYZ, revisão 1, revisão 2. E aí o processo é a mesma coisa. Sempre que for revisitado, uma revisão e o porquê que você alterou. E é interessante, eu tenho um empresário que está na mentoria que ele sempre faz as versões. Versão 1 do projeto, versão 2 do processo, versão 3, para ele acompanhar a evolução. Né? Isso vira um arquivo para você, um acervo. Documentário. Onde você sempre vai revisitar e, tipo, você pode, inclusive, voltar para uma revisão. Você falava, cara, eu achei que fosse melhorar e nesse período melhorou, mas eu preciso voltar para a revisão 2 e aí eu faço a nova revisão considerando retroagindo, né, a revisão X, porque hoje ela faz mais sentido para a minha empresa. Entendi. Pedro, nós falamos de coisas boas que o processo traz, resulta, e também coisas ruins, beleza? Coisas negativas. Agora, vamos para o ponto neutro. Cara, eu tenho um processo. Eu não tenho um processo, eu tenho uma dor, eu tenho um problema. Eu tenho algo a ser solucionado aqui. Por onde que eu começo? Por onde você começa primeiro é analisando o caso. Aí você vai lá para 5º ano, você aprende um pouquinho de metodologia científica, eu acho que é 5º ano. E aí, analisando o caso e sendo bem realista com você. A maioria dos empresários, eles se auto-sabotam nessa parte. Quando eles mentem para eles mesmos com seus problemas. Então, eu tenho um problema financeiro na minha empresa. Cara, eu tenho que colocar no papel. Eu tenho um problema financeiro, o problema é esse. E ser transparente com ele mesmo. No final das contas, se você se enganar, imagina o que seus funcionários fazem com você.
Então, é ser transparente. Agora, você vai formular as hipóteses. E aí, você vai formular as hipóteses de como resolver aquele cenário. E aí, o objetivo é ter um produto X. Como que eu pego esse problema e transformo para que ele vire esse resultado? E aí, você formula ali, eu posso fazer dessa forma, posso fazer... E aí, a partir do momento que você disse, posso fazer dessa forma, eu tenho um conjunto de tarefas que vão montar um fluxograma, um fluxo de tarefas que vai me gerar um processo daquela realidade, da transformação do problema para o resultado. Uhum. Beleza. E sempre enxergando de uma forma macro, né? De fora. Sim, e aí eu lembro muito bem... E o que você sugere? Deixa eu continuar porque eu estava raciocinando aqui. E o que você sugere? Tá com delay, Gilberto. Tô com delay, Gilberto, tô com delay aqui hoje. E o que você sugere? Como é que a gente faz esse teste dentro da empresa? Você vai chegar a implementar, você vai chegar a fazer um teste, você vai chegar já determinar, a partir de agora vai ser assim. Porque como é que compartilha essa visão? Como é que faz o funcionário sentir ou se beneficiar disso? Então, tem alguns casos que você precisa chegar e falar, é dessa forma. Não abro mão, tem que ser assim. Outros você vai chegar e vai falar, gente, pensei em fazer dessa forma. Mas assim como eu pensei nessa, eu pensei em outras duas. Vamos testar essa primeira, ver se ela é eficiente, se ela é eficaz na aplicação da empresa. E se não for, a gente troca. Então, tudo depende de como está a sua equipe, como está seu grupo. Existem casos que, sim, precisa ser determinado. Sim. Então, vai ser feito dessa forma, porque isso está de acordo com os valores da empresa. Sim, eu tenho uma metodologia de aplicar novos processos na Azevedo. Eu estou te perguntando porque você trabalhou em multinacionais, empresas grandes, empresas pequenas, empresas médias, empresas que nasceram do zero mesmo, que está aí hoje, enfim. Mas eu tenho uma metodologia de quem me ajuda a construir os processos é quem está envolvido nele diretamente. Então, eu chamo os meus funcionários para eles mesmos trazer a solução daquilo dali. Tá. Vou te dar um exemplo prático, e aí fugindo um pouco de processos, mas que tem a ver com liderança e inclusão do adversário para o seu time. Na escola eu tive um problema. E qual era o problema? Não tinha divisória do mictório. E aí, os alunos fizeram um abaixo-assinado para colocar a divisória do mictório. E aí começou um motim, porque a gente precisava resolver o problema da divisória do mictório. E aí eu peguei um inspetor e falei assim, olha, vai lá, chama o líder, e eu mandei um marceneiro vir aqui no dia tal para tirar as medidas e fazer o mictório. Chama o líder, porque ele vai orientar de como ele gostaria que fosse a divisória do mictório. E aí foi pro orçamento. Eu olhei, ele pediu... e um detalhe, aí esse líder foi, gostaria da divisória assim... Gostaria, inclusive, de uma plaquinha, de uma prateleirazinha em cima para colocar o celular. Não pode nem usar celular na escola, mas ele queria. E aí eu cheguei pro marceneiro e falei assim, então, quanto que é com a prateleira? É tanto. E sem a prateleira? Tanto. Não fazia tanta diferença. Eu falei, então bota com a prateleira. Nunca mais se ouviu falar. Mas, o que eu orientei ao inspetor? Eu falei, se por acaso um aluno falar assim... não ficou do jeito que a gente gostaria. Então, nós chamamos fulano, que era o líder que ele já tinha determinado, para escolher. Fulano estava com a gente na hora do orçamento. Inclusive, ele solicitou a prateleirazinha do celular. Reclama com fulano. Fulano já nasce com o sindicato nisso aí. Quando você traz... Quando você traz as pessoas para a tomada de decisão e as pessoas envolvidas no processo... você faz com que elas se sintam autores e elas são responsáveis. Então, por exemplo, tinha um processo também de... Tanto pelas causas positivas quanto pelas negativas. Exatamente. É a faca de dois gumes. Exatamente. Ela se sente participante daquilo dali, né? Você participa. Pertencente à causa. E na questão... E se for uma questão negativa, igual eu fiz com esse aluno... Fulano estava junto quando a gente escolheu. Então, um funcionário que só reclama da empresa. Você chama o mais reclamão e fala, como você gostaria que fizesse? Se eu fosse você, como que você resolve?
E aí você incluiu aquela pessoa, agora ela começa a jogar no teu time. Sim. E ela vai começar a defender aquele processo porque ela estava na hora da execução, de pensar para ser implementado e ser executado dentro da empresa. 80% dos planos de melhorias na Azevedo partiram de funcionários. Uhum. Especialmente dos cargos de gestão, né? Quem era gerente, supervisor, que trouxe as soluções para mim. Olha, Lincoln, o problema é X, mas nós já pesquisamos a solução Y e Z. E quero te apresentar aqui para você chancelar. E aí eu passo a entender aquilo dali, eu aprovo ou não. Eu desenvolvi essa cultura dentro da minha empresa. Tanto é que lá na Azevedo agora, a gente tem até um quadro lá, né? Antes de me trazer um problema, venha com 2 soluções. Só entre na minha sala com isso daqui. E funciona. E não só, às vezes, conversando com o gerente, mas às vezes, lógico, numa empresa muito grande não dá para você fazer isso. Às vezes eu vou na pessoa que está executando, porque ninguém melhor do que ela para me falar qual é o problema. Então, se é o desenho de um novo processo, eu vou lá na secretaria e pergunto assim, como que se faz a matrícula na escola? E aí ela me fala. Ninguém melhor do que a secretária da Azevedo. Exato. Surgiu uma ideia aqui agora, né? Se o dono, o empresário, criasse uma campanha, né? Bem, se você melhorar alguma coisa dentro dessa empresa aqui, otimizar ou fazer me economizar, eu vou te dar mais R$100, mais R$200 de bônus, mais R$300 de bônus. E esse funcionário ele pode trazer uma solução tão simples quanto eficiente demais e econômica até. Sim, isso aí vai na política do RH. O RH ele começa a colocar pontos positivos e negativos do funcionário. Isso determina, isso já existe em participação de lucro e resultado. Quando você consegue otimizar determinados processos dentro da empresa que não eram revisitados há anos, e você melhora um processo, você tem uma porcentagem maior numa PL, por exemplo. Isso aconteceu numa das empresas que eu trabalhei e o meu departamento ele se destacou. E a gente teve um índice diferenciado na multiplicação da PL justamente por otimização de processos. Isso tudo é pontuado. É aquela máxima, né? Você ganha a quantidade de problemas que você resolve. Né? E isso dependendo do tamanho da empresa. Vamos executar de 3 em 3 meses. Então, assim, dependendo do cenário que você se encontra, você pegar e dividir o lucro com o funcionário não é rasgar dinheiro, não é jogar dinheiro fora. Pelo contrário. Você está trazendo melhorias e aumentando o lucro da sua empresa. Sim, e a consideração por ele. Com certeza. Não é minha empresa, é nossa. Você aumenta a visão, você participa da visão, dos valores. Né? Com certeza. Pedro, muito bem. Nós temos processos, temos procedimentos, temos método, temos checklist. Só que a gente não vai dar para abordar tudo isso nesse podcast aqui hoje, infelizmente. Infelizmente. Mas eu tenho algumas palavras-chave para largar para você e você fala logo a primeira coisa que vier na sua cabeça. Marília Gabriela. Jogo rápido. Por quê? Jogo rápido. Beleza? Beleza. Vamos lá. Primeira palavra. Equipe, time. Falha. Resultado. Vendas. Meta. Visão. Princípios. Conhecimento, estar em eventos, participar de mentorias. Network. Marco Barbudo. Um abraço, Marco. Tamo junto, meu amigo. Só alegria. Planejamento e organização. Essencial. Então, por esses minutos aqui, esses breves minutos, nós conversamos bastante sobre o processo. Acredito que vai otimizar muita coisa dentro das empresas dessas pessoas que estão nos ouvindo agora. Com certeza. Né? E trazer um dos benefícios maiores, lucro e liberdade. E aí, para você que não participou da mentoria, a gente fez uma aula exclusiva só sobre processos na prática. Tá lá na nossa área de membros. Tá lá na nossa área de membros da mentoria. Né? Exatamente. Uma aula exclusiva sobre processos e procedimentos na prática. Desde o momento que a gente constrói, as ferramentas que a gente utiliza. Exatamente. As piscinas, né? Os campos, os departamentos, enfim. Isso tudo faz parte da nossa mentoria lá, Empresário com Propósito. Lincoln, como que eu entro na mentoria? Você não consegue entrar na mentoria sem antes ir para a imersão. Não consegue. Antes de ir para o evento presencial. Pedro, qual a mensagem que você deixa para o empreendedor brasileiro que está em busca de realizar algo grande? Ainda nessa tônica de processo, de procedimento, o que você diz para o empreendedor brasileiro? E aqui eu vou me despedindo do nosso podcast. Então. Larga a sua mensagem aí, vai. Primeiro, determina onde você quer chegar. Uma vez determinado onde você quer chegar, você vai traçar marcos sobre
importantes nessa trajetória. Então, eu quero chegar num tal lugar, eu vou determinar a tantos metros, eu determino uma bandeira. E aí, o que eu preciso fazer para alcançar essa bandeira? E aí você começa a desenhar processos, tarefas e soluções para que você alcance o primeiro marco. E aí, uma vez que você definiu aquilo lá embaixo, aquilo vai ser revisitado tempos em tempos, porque o principal é você alcançar o primeiro marco. Porque às vezes a gente foca somente aonde a gente quer chegar e esquece que são etapas que você precisa concluir. Então, todo grande projeto, ele é desenvolvido por tarefas. Nenhuma grande obra, vou construir um prédio. Você não sai da planta direto para o prédio pronto. Então, você precisa determinar qual é o passo a passo para chegar nesse prédio. E aí, alcançando marcos, você vai alcançando pequenas vitórias. E essas pequenas vitórias vão fazer você chegar no resultado aonde você planejou, aonde você quer para você, para sua família, para os seus objetivos. Senhoras e senhores, esse foi o AZVcast sobre processos. Nos veremos por aí, se Deus nos permitir. Um forte abraço, valeu!